porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Porém, Sara não esperou e ofereceu a sua concubina, ou a sua funcionária, a sua escrava, para Abraão. Ela não esperou o cumprimento da promessa. Deus prometeu para ela: nesse tempo eu virei e Sara terá um filho. Por este tempo virei e Sara terá um filho. Que filho é esse? Filho da promessa, o Isaque. Sim ou não? E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Olha aí, aqui está falando de quem? É outro assunto. Foi-lhe dito, ainda é a promessa, né? Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Está falando de quem aqui? Está falando de Jacó e Esaú, que o maior, que servirá ao menor. Quem era o maior? Esaú, nasceu primeiro. E quem era o menor? Jacó. Então Esaú, na presciência de Deus. Presciência, Deus sabe e conhece o futuro. Ele sabe aonde a gente vai pecar. Ele sabe aonde a gente vai errar. Deus colocou no jardim do Éden as árvores com os frutos. E Deus disse que só da árvore que produziu o fruto, do conhecimento do bem e do mal, que não era para comer. Se comer, vai morrer. Deus sabia, mas Ele deu para nós o que? O livre-arbítrio. Eu chamo aquele fruto de árvore da provação. E quantas árvores tem no mundo que nós não podemos comer do fruto delas? Não é? Eu parei no versículo 13, como está escrito: amei a Jacó, e é pesado, hein? E odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Vamos traduzir isso aqui? Pode assentar. Eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então, a Bíblia diz: quem és tu, criatura, para questionar o Criador? Quem é? Quem és tu, criatura, para questionar o Criador? A Bíblia diz que Deus é soberano. E cabe a nós obedecer e não questionar. Quando você olha para a vida de Jó, o próprio Deus diz, na reunião, ele diz para Satanás que Jó era homem, vamos lá, íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Ele orava e jejuava para a família toda. De repente Deus, do nada, Ele permite que o diabo, ele permite o diabo participar da bendita reunião. E ele pergunta para ele: você vem de onde? É claro que Deus sabia. É claro que ele sabia. De onde você vem? Ele vem de rodear e passear pela terra, de passear e rodear pela terra. Você viu meu servo Jó lá? É claro que Deus sabia. É óbvio que ele sabia. Deus sabe tudo, mas tem coisa que Ele permite acontecer na sua, na minha, na nossa vida. Dentro da lei do livre-arbítrio. Ele conhece a lei do livre-arbítrio. Ele sabe aonde a gente vai fraquejar. Ele sabia que Jacó ia
fazer o que fez, comprar a bênção da primogenitura do seu irmão. Ele sabia que Esaú tinha apetite mais para as coisas da carne do que do espírito. Ele sabia que Jacó tinha mais prazer nas coisas espirituais do que nas carnais. Eu troquei? Não. E ele sabia que Esaú gostava das coisas carnais. E sabia que Jacó tinha prazer nas coisas espirituais. E a igreja? Não estou falando essa igreja aqui. Talvez quem precisava de ouvir essa palavra não está aqui. E Deus sabe que tem gente que precisa dessa palavra para hoje e que eles não estariam aqui. Então por que vocês que não precisam estão aqui? Não, vocês precisam sim, só que num outro nível. Vocês vão aprender hoje, passar para frente para alguém que deveria estar aqui e não estão. Então vocês vão pegar isso, essa palavra de hoje, e passar para eles. Qualquer um deles, dos que deveriam estar aqui e não estão aqui. E outros de outras denominações, lá mesmo do mundo. Gente como Jacó, não tem só na igreja. Tem no mundo todo. É bom saber disso. Isso não é surpresa para ninguém. Gente enganando os outros tem em todo lugar, viu? Amém ou amém? E é por isso que o Brasil está no buraco. Estamos onde estamos. Vamos lá. E Deus disse, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Esse odiar não é da pessoa, atitude. Ele não está falando em si da pessoa, mas do caráter. Ele está falando do pecado, da prática do pecado. Não é? Que diremos, pois? Que há justiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Estou apenas relendo aqui, para captar algo que ficou sem falar. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu percebo aqui, então como o nosso tema é um encontro com a palavra, e eu quero ser o máximo de objetivo possível, sucinto as minhas palavras, e eu não sei onde você copiou esse tema, não sei, mas esse tema é muito profundo. Vocês me fizeram viajar na Bíblia, e eu ainda eu confesso para vocês que eu apenas vou dar uma parte da mensagem, porque algo muito profundo eu preciso estudar para passar para vocês. Primeira coisa, encontro com a palavra. Você percebe no mundo, eu estou falando mundo, igreja, que as pessoas aceitaram uma pessoa de Jesus. Então vocês percebem que a igreja, ela aceitou a pessoa bendita de Jesus, mas não aceitou a palavra dele. Mas eu preciso tentar colocar na cabeça de vocês que não tem como separar. As pessoas podem até separar a personalidade, a Cristo como pessoa, como Filho de Deus, em pessoa, as pessoas separam. Sabe por quê? Porque se as pessoas aceitassem Cristo, eles já obedeciam a palavra de imediato. Porque aceitar Jesus é aceitar eu viver e praticar a palavra. Porque nós acabamos de ler em João capítulo 1, que no princípio o verbo que é a palavra, não é? Veio para salvar a humanidade. Lá mais na frente, João capítulo 1, versículo 12, 13, 14 por aí, diz que ele veio para quem? Para os que eram seus. Quem eram? Os judeus, mas eles o rejeitou. E por causa disso, a Bíblia diz na parte B do versículo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser chamado de filhos de Deus, filhos da promessa. Nós somos herdeiros com Cristo. A grande realidade é que nós somos herdeiros. Somos filhos adotivos, não tem problema. Não importa. Registrou no cartório, carimbou? Sim. E eu tenho certidão de nascimento. Ninguém pode dizer que eu não sou filho do meu pai, que chama José Arantes do Amaral, e nem da minha mãe, que se chama Coracia André do Amaral. Ninguém pode dizer que eu não sou. Por quê? Porque está registrado no cartório. E no cartório de Deus, você está registrado lá,
que você é filho de Deus, da promessa. É adotivo, não importa, eu tenho os mesmos direitos. Sabia que eu tenho uma irmã adotiva? Sabia não? Na hora que a minha mãe nos convidou para assinar o inventário, que ela fez em vida agora, embora a gente não pegou nada, e nem sabemos quando vamos pegar, e nem quanto vamos pegar, o assunto não é esse. O cartório disse, se a Cláudia não assinar, nada feito. Sem ela, se ela não vier aqui com o esposo dela, não tem inventário, não tem inventário. Mas por que, doutora? Porque ela é legitimada. Dá uma glória a Deus aí. Ela é herdeira. Acha ruim quem quiser. Se Israel quiser achar ruim, problema deles. Eles não quiseram, mas eu quis. Quem quer? Eu quero. Então eu estou registrado lá no livro dos céus, onde escreveu o meu nome no livro da vida e o seu nome, eu estou registrado. Aquele livro lá, digo eu, não está escrito assim, dessa forma na Bíblia, aquele livro lá, fazendo só uma analogia, tá certo? Aquele livro lá tem um carimbo do cartório de Deus. Lá tem um carimbo, está carimbado. Aquele livro lá é o livro onde estão escritos o nome dos que aceitaram a palavra, que aceitaram não só a pessoa de Cristo, mas aceitando Ele, e vive e pratica a sua palavra. Quem tem sede, vem a mim e beba. Ele fala do Espírito. Mas como que as pessoas têm o Espírito Santo, aceitam Jesus, mas não têm a palavra, não está dentro do coração? O que foi que o Davi da Bíblia, a gente fala assim, porque eu tenho um neto Davi, tem outro lá que é amigo. O Davi da Bíblia diz o quê? Eu guardei a tua palavra no meu coração. Digo mais, eu escondi dentro do meu coração, para não pecar contra o Senhor. É a palavra dele. A palavra, Jesus, a palavra virou, personificou. Posso falar isso? A palavra se transformou num ser humano chamado Cristo, chamado Messias de Deus. É por isso que a gente precisa de estar sempre falando, sempre pregando. Porque ainda tem pessoas que não entenderam. Fulano aceitou Jesus. Irmão, não concordo muito com essa expressão, não. Fulano decidiu, levantou a mão e decidiu. E decidiu o quê? A ser um cristão. A ser. Quando a pessoa levanta a mão aqui na frente, sabe o que ele está dizendo? Reconheço que ele é o Filho de Deus. Eu reconheço que ele é o Espírito de Deus. Convenceu a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Ele está dizendo, eu sou um pecador e tenho necessidade de Jesus. Agora nascer de novo, meu irmão, é um processo. É um processo. Espera aí, pastor, não, eu vou fazer uma analogia usando uma mulher grávida. Existe um processo. Primeiro, ela tem um relacionamento com seu esposo. Pelo menos é isso que deveria, não é? Ela tem um relacionamento com o seu marido, ou com o seu namorado, porque não é todo mundo que é casado que tem relacionamento, e eu sei que muita gente vai ouvir essa palavra, mas vamos falar pela Bíblia. O correto é que a mulher tem um relacionamento com o seu esposo, com o seu marido. Na noite que eles coabitaram, ela estava no período, não tem problema não, estava no período fértil. Estou falando só para jovens, não tem problema. Só para gente inteligente não tem problema. E quem for ouvir, são os inteligentes. Na noite que ela coabitou com o seu esposo, com o amor da sua vida, ela ficou grávida. Espera aí, o menino foi gerado, tudo bem, mas nós não podemos, qual que é o processo? Daqui 9 meses, qual que é o processo? Ele foi gerado, não foi? Agora vem o processo, qual que é o processo? Processo de crescimento, de transformação. Ele vai ser transformado numa criança, ou num menino ou uma menina, depende do seu sexo. Ele vai se transformar num menino.
Fez o exame de ultrassom, deu menino, deu. Então ele vai crescendo e vai virando um menino, 9 meses. Há alguns apressados que nascem com 7 meses, não vem ao caso. Normalmente ele nasce com 9 meses. Houve um processo de crescimento dentro do ventre da mãe. Onde o senhor quer chegar, pastor? Eu já cheguei. Faz uma analogia você agora. O cara aceita Jesus na igreja, levantou a mão. Naquele momento, ele foi gerado. Só que tem um problema, ou tem um porquê. Ele foi gerado, ele nasceu ali. Mas existe um processo. Ninguém sabe quanto tempo, quantos meses que ele vai crescer para virar um homem maduro, espiritualmente falando. Ele pode ser abortado. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Ele pode ser abortado. Ele pode desistir no meio porque depende dele, é questão de fé, é questão de querer ser convertido a Cristo. Esse processo, ele precisa de crescimento. E como é que cresce? Conhecendo a palavra. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a Bíblia continua: se verdadeiramente conheceres a palavra, que é o Filho de Deus, verdadeiramente sereis livre. Mas quantos estão lendo um capítulo da Bíblia por dia? As pessoas bebem 1 litro de Coca-Cola por dia, é por isso que a gente está com essa pança aí. Mas um capítulo da Bíblia é muito difícil. Se a gente tivesse com a barriga grande de Bíblia, igual a gente está com a barriga grande de carne, e de comida, e de refrigerante, a gente já tinha sido arrebatado dessa terra. Aleluia. Eu percebi que o glória a Deus foi maior. Quando se fala em carne e Coca-Cola, o glória é maior. Mas quando se fala em Bíblia, aleluia, glória a Deus, quase não escuta. Quem gosta da palavra? Opa, eu estou vendo aqui que tem uma multidão de gente que gosta da palavra. Aleluia. Vamos perceber, já que a gente está nessa questão de relacionamento, quando o anjo Gabriel trouxe a notícia para Maria, a Maria ficou perturbada. Peraí, eu não sou casada, rapaz. Eu estou dentro do curso da aula anterior que a gente ministrou aquele dia para vocês. Lá, pensamento de quase todos teólogos, ou todos os teólogos, santo, e até mesmo os hereges, concordam com isso, que eu vou falar agora. Até os hereges, os pregadores de heresias, concordam com o que eu vou falar aqui. O Espírito de Deus envolveu Maria. Quando há um relacionamento entre o homem e a mulher, o que vai ao encontro do ovário? É isso mesmo? Da mulher. O espermatozoide do homem vai ao encontro. E é uma multidões, é negócio de milhões que vai. Mas o campeão mesmo é só um, às vezes 2. No caso de Jacó e Esaú foi 2. Amém? Diga aí, eu sou campeão. Os outros espermas todos morreram. E eu sou um esperma que veio um homem. Aleluia. Então eram milhões de espermatozoides que saiu do pai de Jacó e de Esaú. Entrou 2. Campeão. Gerado biologicamente diferente de um do outro, em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. Esaú era cheio de pelo. Mas vamos deixar esses detalhes para lá e vamos, porque o tempo não para. O relógio não gosta da gente. Vamos lá. O que aconteceu? Na presciência de Deus, Deus sabia que a Eva e o Adão e a Eva iam errar. Deus não desenhou, não predestinou, não fez o espírito e a alma
como a gente se programa no computador, alguns projetos, para dar aquilo. Deus não fez isso. Aí que eu maravilho com Deus. Ele sabia o que ia acontecer. Está escrito aqui no texto que a gente leu. Ele sabia o que ia acontecer. Gerou-se cientificamente ou biologicamente, acho que a palavra mais correta é essa, biologicamente foi gerado dentro da ciência, dentro do normal, do natural, foram gerados. Mas Deus sabia o que ia acontecer. Esaú não tinha desejo de receber as bênçãos da espiritualidade. O primogênito tinha privilégios e prioridades, como Cristo tem. Ouçam só. O que aconteceu foi que a Bíblia diz que a mãe de Jacó amava mais a Jacó do que a Esaú. E a Bíblia diz que os pais dele, o Isaac amava mais o Esaú, por causa da caça. Jacó estava mais próximo da mãe. A mãe ajudou ele a fazer a tramóia, a falcatrua. Esaú reclama. Quando Jacó compra a bênção, que ele foi buscar a bênção, ele diz para o pai dele: pai, não tem nenhuma bênção para mim? Ele falou: não tem não. Irmãos, a igreja tem que tomar cuidado, porque vai chegar um tempo que muitos vão querer a bênção, vai bater na porta. Ei, Mateus 25, Jesus vai dizer para estes que não vieram numa mensagem como essa para ouvir o tema do encontro com a palavra, vai bater, e Jesus vai dizer: não conheço vocês. Os imprudentes vão bater na porta. Ei, os que não estão cheios do Espírito, são, mas não é o suficiente para o arrebatamento da igreja. Por isso que Paulo, de uma forma muito inteligente e sábia, ele disse: não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual vós estáis selados para o dia da redenção. Gente que morreu não vão ser arrebatados para a eternidade, para o encontro com Cristo, para o encontro com a palavra. Porque a palavra vai vir ao nosso encontro. O arrebatamento da igreja, o povo que morreu com Cristo, vão ser ao encontro dele, da palavra, ao encontro de Cristo, que é a palavra. E quem morreu com Cristo vão ser ressuscitados, irão ao encontro com a palavra, que é Cristo.